Olá, aqui é o professor André Lage. Venho apresentar este módulo, Visão Geral de um Sistema Computacional, que compõe um curso Inteligência Artificial Aplicada à Comunicação. Bom, o objetivo desse módulo é mostrar, a gente ter uma empatia com o computador para entender ele como uma máquina de calcular, ou seja, como uma máquina que consegue computar, processar, analisar, digitalizar, tratar os dados. Esses dados entendam como textos, fotos, vídeos, áudios. E o objetivo, a gente, a gente programa essa máquina, tá? Essa máquina que ela só faz obedecer instruções dos nossos comandos, que são os programas que a gente faz, que a gente chama também de software. O objetivo de computar esses dados é gerar informação. Um exemplo é quando a gente compila, quando a gente processa, computa texto com foto, a gente pode gerar um documentário, uma revista, outro tipo de informação, tá? Então esse é o que a gente tem feito com a informática, certo? Até então, alguns anos atrás. O objetivo, o mais interessante, né, é que a gente utiliza a informação para gerar conhecimento, certo? E o que vem acontecendo com o avanço da inteligência artificial é que essa informação a gente está conseguindo extrair dessa informação conhecimento através do próprio computador, através de técnicas de computação, através de programas, tá? Então isso no começo da computação a gente conseguia fazer de forma manual pelo ser humano, e agora com o amadurecimento da inteligência artificial, das técnicas, né, e do poder de processamento, a gente consegue também utilizar a própria máquina para extrair esse conhecimento. Bom, então vou focar agora no próprio computador como uma máquina de calcular, certo? Eu quero que vocês entendam que o computador nada mais é do que uma máquina de fazer cálculos, certo? E eu vou dar um enfoque aqui no computador eletrônico, aquela máquina que é construída de dispositivos eletrônicos, certo? O que a gente pode considerar é, uma máquina de calcular e computar mecânica. E existem na história da tecnologia, existem várias máquinas utilizadas para fins de cálculo, como o ábaco, por exemplo. Mas vamos focar aqui na máquina de calcular que foi construída, que são construídas, né, a partir de dispositivos eletrônicos, como um computador, um smartphone, um tablet. Bom, o que é que esses computadores eles têm em comum, tá? Eles têm várias coisas em comum, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para focar, inclusive é uma área da computação que a gente chama de arquiteturas de computadores, que é o projeto do computador, tá? Que eles compartilham, eles têm a mesma arquitetura, o mesmo projeto de hardware, que a gente chama arquitetura de von Neumann. E ele foi o pesquisador que liderou a equipe que desenvolveu o computador eletrônico, que ficou cuja organização das peças, entenda a arquitetura nesse sentido, tá? Projeto de computador, o projeto do hardware, a organização dessas peças foi o que vingou como base para a gente construir os dispositivos até hoje, com exceção dos computadores quânticos, que aí já utiliza outra arquitetura, outro princípio, baseado na física quântica. Bom, focando então nessa arquitetura, né, a gente chama de arquitetura de von Neumann nesse projeto, grosseiramente a gente pode reduzir da seguinte forma: a gente tem uma parte central, tá, que a gente chama do processador, e tem os periféricos que ficam em torno desse centro. Então a gente vai ter o processador, tá? A UCP em português como Unidade Central de Processamento, ou em inglês CPU, Central Processing Unit, que ele está ligado diretamente com a memória principal, e ao redor desse, desse processador a gente tem os dispositivos de entrada e saída. Qual é a função desse processador? Tá? É a parte principal, que é ele que processa, é ele que computa de fato, que processa os dados. A memória, qualquer memória, o nome já é bem intuitivo. Qual é a função de qualquer memória? Memória: armazenar dados. Tá? A memória principal é porque ela é a memória que está diretamente ligada ao processador. Tudo que for processado pelo processador precisa de antemão estar carregado na memória principal. Tá?
a natureza tecnológica da memória principal atualmente ela tem a característica física de que se a gente retira a energia do computador, a gente desliga, os dados eles não são retidos, a gente perde, tá? É, essa é a contrapartida, a gente teve que aceitar isso para poder conseguir construir uma memória principal muito rápida, porque o processador ele é muito rápido. Se você coloca uma memória que não tem essa característica, a tecnologia de hoje não consegue fornecer uma velocidade tão rápida. O apelido dessa memória principal é memória RAM, RAM, Random Access Memory, tá? Só como um jargão da área. Vocês virem na literatura dessa forma. Bom, então a gente vai carregar na memória principal o que precisa ser processado pelo processador. E em torno do processador a gente vai ter os dispositivos de entrada e saída, ou os periféricos, porque eles estão na periferia, não estão no centro do computador. O centro é o processador, tá? Então qual é a função, qual é o objetivo desses dispositivos de entrada e saída? É permitir a comunicação do computador com entidades externas, tá? Ele vai perder praticamente quase toda a sua utilidade, o processador, se você não permite uma comunicação com a entidade externa. Por exemplo, com os usuários, através do monitor do teclado, microfone e outros dispositivos, para interação com o ser humano, com os outros computadores, tá? Principalmente com a popularização da internet, né, e dos dispositivos móveis, a gente não consegue compreender muito a utilidade, estou falando dos computadores para uso geral, e se ele não tiver uma conexão com outros computadores, tá? Estou falando aqui especificamente da placa de rede, com fio ou sem fio, tá? De uma rede Wi-Fi ou de um acesso via Bluetooth, por exemplo. E a outra classe de dispositivos de entrada e saída são as memórias secundárias, tá? Ou seja, memória, objetivo, guardar dados, certo? Por que memória secundária? Porque essas memórias elas não são a memória principal, tá? Ou seja, o processador ela não tem acesso direto a essas memórias. Por que elas existem? Bom, pelo motivo que eu já levantei antes, que quando você tira a energia do computador, a memória principal não retém, por questões tecnológicas, tá? É, a memória principal é muito cara, então por mais que ela retivesse essas informações, é muito caro você armazenar nela, então a gente precisa de uma memória cuja tecnologia é mais barata, estou falando financeiramente mesmo, e ela permite maior espaço de armazenamento. Vou dar um exemplo, é o HD, por exemplo, do computador, é um pendrive que vocês colocam, um cartão de memória, tá? Ou os antigos, né, discos óticos, certo? Uma observação interessante é que a gente está numa transição. A gente está embutindo dentro do computador como memória secundária, tipo, para substituir o HD, aquele disco de metal, o cartão de memória. Quando a gente vê um computador que ele é SSD, é porque na verdade é um cartão de memória. A tecnologia dessa memória, desses cartões, é memória flash, tá? Como ela ainda é cara em relação ao HD, a gente está vendo uma transição, uma abordagem híbrida, que é uma é, memória flash embutida no HD, tá? Mas a tendência é esses HDs desaparecerem, tá, dos computadores, como já é um fato nos tablets e nos celulares. O próprio, entre aspas, HD, a memória secundária, né, que mais utiliza, é uma memória flash. Bom, aqui a gente vai começar a pensar de uma forma muito mais ampla, tá? Eu quero que vocês abram a cabeça de vocês aqui. Esse é o principal objetivo, tá? Botei bem enfático. Qual é o desafio, tá, que a computação enfrentou e enfrenta até hoje, porque é problema de pesquisa, tá? Assim como quase todas as ciências, tá? Eu não me atrevo a dizer todas, porque eu não tenho esse conhecimento amplo, mas eu uso quase todas as ciências, áreas de conhecimento da ciência. Essas áreas elas têm em comum um objetivo, que é criar abstrações, tá? Criar abstrações pode abrir a cabeça de vocês e pensar de forma super genérica, tá? Pensar na área da comunicação, pensar na área da arquitetura, pensar na área da medicina. E percebam se ao longo do tempo a gente não foi criando abstração para simplificar a compreensão e poder resolver problemas complexos. Aqui é a mesma técnica que vai ser aplicada. Então, os primeiros computadores eletrônicos, tá?
na primeira metade do século XX, do século passado, o usuário, ele usava, o programador, né, ele usava o hardware, né, esses dispositivos físicos do computador, diretamente. Em 1960, aproximadamente, né, a gente resolveu tirar o ser humano dessa interface, que a gente chama interface de baixo nível, quando a gente está falando com o hardware diretamente, e a gente resolveu criar uma abstração que se chama sistema operacional. Tá? Ele tem esse nome porque basicamente a gente tinha dois papéis de seres humanos que usavam o computador. Um que operacionalizava o sistema e outro que era o programador do programa de fato. Então a gente tirou essa pessoa que operacionalizava o sistema e construiu um software que a gente chamou ele de sistema operacional. E esse software, sistema operacional, que vai lidar diretamente com o hardware, ele tem basicamente duas funções: criar abstrações para facilitar a utilização desse hardware e gerir tanto o próprio hardware, espaço de memória, quem vai usar o processador em determinado momento, ou qual dispositivo de entrada e saída vai ter acesso, vai interromper, digamos assim, o processador, e vai gerir também as próprias abstrações que o sistema operacional disponibiliza para a gente. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bastante claro, para quem não tem essa base da computação, que é o seguinte: que abstração é essa que o sistema operacional pode criar para nos ajudar? Vocês conseguem imaginar em um computador sem um arquivo, aquele arquivo que você abre uma pasta, você renomeia, você apaga, você abre para editar? Pois é, essa abstração arquivo, quem cria é o sistema operacional, tá? Imitando, né, fazendo a forma na qual a gente organiza nossos dados naqueles arquivos físicos enormes. Como é que a gente organiza? De uma forma hierárquica. A gente tem um arquivo enorme, tem várias gavetas, dentro de uma gaveta tem várias pastas. Olha a nomenclatura que a gente trouxe. E dentro da pasta tem vários arquivos. Tá? A gente ainda expandiu essa hierarquia colocando pastas dentro de pastas. Então, perceba que a ideia foi tentar fazer uma alusão a como a gente já lida com esses dados. Então, o sistema operacional, ele cria abstrações e gera essas abstrações. Tá? Tem vários exemplos de abstrações, como o processo de um sistema operacional, tá? Divisão na memória, em páginas, mas eu não vou entrar nisso aqui, que é uma disciplina específica da computação chamada sistema operacional. Tá certo? Bom, então, eu acho que cabe mais um exemplo agora que eu me lembrei, que é sobre as abstrações. O processo, eu vou chamar de tarefa também, pode ser o processo ou tarefa, é um exemplo de como vai gerir uma abstração. O sistema operacional, ele cria uma abstração chamada tarefa, que ela vai encapsular o programa que você fez para ele executar. E ele vai gerir. Como é que ele vai gerir? Ele vai gerir o estado dessa tarefa. Uma tarefa ela pode estar executando, quer dizer que ela está usando o processador ou demais hardware. Ela vai estar em pausa se ela está guardando alguma entrada do usuário ou de outro dispositivo de entrada e saída. Ela vai estar finalizada se ela acabou de ser executada. Tá? Para trazer isso mais ainda para o dia a dia, pense num reprodutor de música, por exemplo, um Spotify, um programa que você instalou que é um Spotify que está tocando no seu celular. Aquilo foi programado. Quando você aperta o botão no ícone, né, para poder abrir aquele programa, o sistema operacional do seu celular, ele cria uma nova tarefa e ele começa a gerir essa nova tarefa. Quando é que vai ser executado? Existe uma restrição para que essa tarefa seja executada? Por exemplo, qual seria a restrição? Esse programa ele precisa ter acesso a um dispositivo de entrada e saída chamada a placa de áudio para poder tocar o som, certo? Outro dispositivo de entrada e saída que é a placa de rede, que é para poder se conectar na internet e baixar a música para tocar para você. Então ele vai fazer toda essa gerência, certo? Sistema operacional. Bom, olha que interessante, mais uma camada, tá? Apelidei aqui de sistemas de informação, mas entenda como aplicações, como os programas, certo? Até porque o próprio sistema operacional, ele é um programa. Só que ele é um programa escrito em linguagem de baixo nível, tá?
Linguagem baixo nível quer dizer aquela linguagem de programação que fala diretamente com hardware para poder oferecer uma outra camada mais simples de programação para os programadores, certo? Então os programadores agora eles vão ter acesso ao hardware indiretamente. Ele passa pelo sistema operacional, certo? Bom, então o que seria esse sistema de informação? Seriam os programas, o exemplo que eu dei do Spotify, tá? Seria um programa programado que fala com o sistema operacional. Então esse Spotify, ele naquele exemplo de precisar ter acesso à placa de áudio e da placa de rede, ele não faz isso diretamente falando com o processador. Ele pede ao sistema operacional, olha, para eu funcionar o sistema operacional, eu preciso de um recurso. Esse recurso é placa de rede e placa de áudio, entre outros recursos que ele pode demandar, tá? Por exemplo, uma câmera, que você pode postar de repente, supondo que o Spotify tem essa funcionalidade, de você colocar sua foto no seu avatar, ou fazer algum vídeo e disponibilizar lá, pelo Spotify, tá? Então ele vai dizer quais os recursos computacionais necessários para que aquele programa seja executado. Quem é que diz tudo isso? Quem programou o Spotify. Ele coloca na programação, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, vai colocar tudo que precisa para ser executado, certo? Bom, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês com relação à interdisciplinaridade, de como essa abordagem de camada é útil, né? E bastante utilizada em vários domínios, em várias áreas, tá? Da física, na matemática, na biologia, na história, em tantas outras áreas de conhecimento da ciência. O que é que a gente faz? A gente cria camada em cima de camada para facilitar a compreensão e conseguir resolver, compreender o todo e propor soluções, né, para problemas complexos. Então a gente vai ter mais uma camada ali que são os usuários. Podem ser até outros programas, tá? Para facilitar eu coloquei só os usuários. Então perceba que essa organização em camada permite a gente construir soluções de alto nível sem necessariamente ter que lidar com baixo nível. Baixo nível quer dizer a máquina. Alto nível quer dizer a forma de se interagir com o ser humano. Então, uma linguagem natural como o português, tá, como o japonês, a gente chama de linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível seria uma linguagem que a máquina entende. Tá? Seria a linguagem de baixo nível mais rudimentar dos computadores eletrônicos. É 0 e 1. É a linguagem, é o código binário. Certo? Bom, se vocês se interessarem mais por esse tema, estudem arquitetura de computadores, que é a área que estuda o hardware, certo? Do computador, a parte física. Bom, então aqui eu vou dar um exemplo, só para finalizar essa parte, para vocês terem... Eu quero que vocês tenham aqui, o objetivo é uma empatia com a máquina. Primeiro, essa máquina é uma máquina de calcular, tá? Só faz cálculo. Como é que a gente consegue, então, se ele só faz cálculo, eu posso tocar uma música, reproduzir uma música? Bom, aí, porque a gente constrói, além dessas camadas que eu simplifiquei bastante aqui, existem tantas outras, tá? Que permite fazer isso. Um exemplo bem simples que eu vou dar para vocês é, se o computador só entende 0 e 1, como é que ele consegue? A gente consegue dizer 9 e ele vai entender. Isso é possível porque a gente traduz o número decimal para o número binário, tá? Mas focando aqui nesse exemplo, eu trazendo de novo o intuito de, olha, tenham, por favor, empatia com a máquina, e a empatia é a seguinte, ela vai fazer o que você manda ela fazer, tá? Então, digamos assim, é como uma máquina fosse um robô, tá? Sem inteligência, tá? Pensa dessa forma, neste momento aqui, eu gostaria que você pensasse dessa forma, e que você dê um comando, ela vai executar. Isso a gente vai entrar em mais detalhe ao longo do curso, eu vou explicar para vocês o que é que eu quero dizer com isso, tá? Então, por enquanto, eu peguei um exemplo aqui bastante corriqueiro, que é um usuário, ele vai ter acesso, ele vai pedir, olha, eu tenho uma pasta, e você dá um duplo clique nessa pasta, você entra nela e me mostra o conteúdo dela. Nesse exemplo aqui, nessa pasta vai ter mais 3 outras pastas dentro. O que eu quero mostrar para vocês é o caminho que o computador vai fazer para poder mostrar essa pasta para vocês, tá? Então vamos lá, faz de conta que esse usuário, o da esquerda, ele solicitou, chegou na interface gráfica, num programa, um navegador de arquivos, tá? No Windows é o Windows Explorer, no Mac ele é o Finder, no Linux existem muitos, e o exemplo daí é o Nautilus, tá?
Esse é um programa que um programador fez que fala com o sistema operacional para poder listar as pastas. Mas como isso tudo é abstraído do usuário, ele enxerga só aquele programa. Eu coloquei dois aqui, o navegador de arquivo, e tem um interpretador de comandos, que seria, que a gente chama de tela preta, né? É uma outra interface. A gente chama isso aqui, o navegador de arquivo, de uma interface gráfica, e a interface do interpretador de comandos é uma interface textual, certo? Não tem gráfico, é textual. A gente pode fazer essa mesma solicitação ao interpretador de comandos, tá? É um programa escrito em cima do sistema operacional. Então, quando um, o Windows Explorer, por exemplo, ele pede, você pede para abrir uma pasta e mostrar o que está dentro, o Windows Explorer, que é um programa, ele vai no sistema operacional propriamente dito, que a gente chama de kernel ou núcleo, dentro desse sistema operacional, ele pede, olha, eu preciso sistema de arquivos, que é a parte dentro do sistema operacional que vai gerir a abstração de arquivo que ele mesmo criou. Eu preciso que você me liste o conteúdo do que está dentro dessa pasta. O programador só vai ver até aí. O que eu vou dizer agora para baixo, o programador que fez o Windows Explorer, ele não enxerga mais, é o sistema operacional que vai lidar. Então o sistema operacional ele vai chegar pro processador, tá? Vocês têm que entender, é muito claro, é importante que fique muito claro que tudo que o computador faz vai passar pelo processador. Ele centraliza tudo que o computador faz, passa pelo processador. Então, o sistema operacional, a gente chama de uma interrupção. Ele gera uma interrupção ao processador dizendo, olha processador, eu preciso de uma informação que está em uma memória secundária. Como é que ele sabe isso? Porque quem organiza, como é que o sistema operacional sabe que está na memória secundária? Porque é ele que cria a abstração de arquivo. Então ele sabe onde está cada partezinha daquele arquivo, tá? Em qual memória secundária e em qual parte desta memória secundária está esta informação que precisa. Então já o hardware, o processador, ele vai receber essa informação, ele vai fazer o seguinte, tudo bem, sistema operacional, você quer isso aqui? Deixa que eu vou lhe dar essa informação, porque ele é quem manda, ele é quem centraliza e comanda o computador. Aí o processador ele vai na memória secundária que o sistema operacional disse que está o dado que ele precisa. Lá dentro, esse aqui no caso faz de conta que nesse exemplo estava no HD, o arquivo. O processador, essa seta aqui está simbolizando isso, ele para aqui o entendimento dele. Dentro do HD, ele não enxerga mais nada, ele só tem a interface do HD é que ele conhece. Aí o próprio HD, a gente chama de controladora, que é essa interface para o HD, ele vai buscar dentro o setor, qual é a trilha, qual é o setor, tá? Isso é um disco físico mesmo, um disco magnético, de metal que está girando, você tem uma agulha, como se fosse aquelas radiolas antigas, né? A alusão é a mesma. E o próprio HD vai saber posicionar a posição para poder buscar os setores, tá? Qual é o lugar, os setores que compõem o que o processador pediu. Ele devolve para o processador. O processador vai fazer o quê? Olha, tudo que você pediu, o sistema operacional está aqui. Esse conjuntinho assim, de setores, digamos assim. Aí o sistema operacional vai organizar aquilo, porque ele sabe que juntando tudo aquilo equivale a o que o programador do Windows Explorer pediu. Aí ele passa por navegador de arquivo, nesse caso o Windows Explorer, e o Windows Explorer fala, legal, ele me respondeu isso aqui, eu vou mostrar o que tem. Aí mostra as 3 pastas e o usuário tem acesso. Tá? Bom, vou recapitular a aula de hoje. O objetivo é que vocês tenham essa visão de que a gente vai usar a máquina, tá? Para poder computar dados para extrair informação. E a partir dessa informação, a gente vai extrair conhecimento, certo? Isso vem sendo feito ao longo da computação. Nos últimos anos, de forma mais frequente, porque a tecnologia e os modelos computacionais permitiram que a gente utilize a própria máquina para extrair conhecimento. O recado também que eu gostaria de que vocês absorvessem é que esses computadores, eles são máquinas de calcular. Eles vão fazer as instruções que vocês mandarem, certo? E que é interessante vocês assimilarem na cultura geral de vocês. E o legado interessante é que todos esses computadores, dispositivos eletrônicos, seja ele uma boneca que tem embutido uma fala quando você aperta a mão da boneca, seja um relógio bastante simples eletrônico, ou seja um supercomputador que está processando nos centros
processamento de dados da computação em nuvem, eles compartilham o princípio de projeto, que é de você ter uma unidade central de processamento com uma memória aliada ao lado, com acesso direto, e os dispositivos de entrada e saída. Tá? E por fim, abram a cabeça de vocês com relação a isso, a diversas áreas do conhecimento, que a gente, para resolver problemas complexos, a gente pode dividir e conquistar. A gente divide em problemas menores, resolve esses problemas menores para poder conseguir resolver o problema como um todo, tá? Então tá aí o objetivo: criar abstrações, certo? E facilitar a utilização desta máquina pelo usuário que está na camada superior. O usuário, ele fala com o programa, esse programa ele vai falar com o sistema operacional, por sua vez, vai falar com o hardware. E essa hierarquia vai ser mantida, tá? Nesta forma de resolver problema, em camadas, o usuário nunca vai falar diretamente com a máquina. Se ele precisar fazer isso, ele nesse caso vai ser o programador do sistema operacional, tá certo? Bom, então essa é a visão do todo da aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido ter uma visão assim mais técnica da computação sem necessariamente ter algum pré-requisito, certo? O objetivo é isso mesmo, é ser de cunho geral o curso, e que vocês tenham essa empatia com a máquina.